Bem-vindo ao Café que nos move. Vamos falar hoje sobre uma história da Bíblia e tentar entender o que aconteceu. Você já ouviu falar da história impressionante do apóstolo João, conhecido como o discípulo amado de Jesus? Ele esteve presente em momentos cruciais da vida de Cristo. Foi o único discípulo que esteve ao pé da cruz e recebeu a missão de cuidar de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação. Mas há uma outra história intrigante sobre João que poucos conhecem, a sua sobrevivência milagrosa a uma tentativa de execução. Segundo a tradição cristã, João foi condenado à morte de uma forma brutal, mergulhado em um caldeirão de óleo fervente. Imagine por um momento a cena aterradora, um caldeirão gigantesco, o óleo borbulhando, o cheiro denso de óleo queimado no ar. E ali estava João, prestes a ser lançado em algo que certamente seria uma sentença fatal. No entanto, o que aconteceu depois deixou todos que presenciaram completamente maravilhados. Essa história vai além de um simples milagre, ela nos faz refletir sobre como a proteção divina atua em momentos de maior perigo e sobre o propósito que Deus tem para cada um de nós. João, um dos últimos apóstolos vivos, foi escolhido para algo especial. Será que foi por acaso que ele sobreviveu? Ou teria sido a mão poderosa de Deus agindo para poupar sua vida? Hoje, vamos mergulhar mais fundo nesse relato e compreender o que essa história pode nos ensinar sobre fé, perseverança e os planos de Deus para nossas vidas. Para entendermos plenamente o contexto dessa impressionante história, é fundamental lembrar que o apóstolo João viveu durante um período de intensa perseguição aos cristãos. O Império Romano, no auge de seu poder, via o cristianismo como uma ameaça crescente à sua ordem. Os imperadores romanos temiam a disseminação dessa fé que pregava a lealdade a Cristo acima de qualquer governante terreno. Essa perseguição se intensificou especialmente durante o reinado de Domiciano, o qual, em sua busca pelo controle absoluto, estabeleceu uma verdadeira caça aos seguidores de Cristo. Sob o comando de Domiciano, muitos cristãos foram capturados, torturados e mortos de maneiras extremamente brutais. As formas de execução eram tão cruéis quanto variadas, desde decapitações até serem devorados por animais selvagens nas arenas. As execuções públicas serviam como entretenimento para o povo e, ao mesmo tempo, como um aviso para aqueles que ousassem desafiar o poder de Roma. Nessa atmosfera de medo, o apóstolo João, que já era idoso, se destacou não apenas como um dos últimos apóstolos vivos, mas também como um líder influente entre os cristãos. Sua proximidade com Jesus e sua fidelidade inabalável fizeram dele uma figura central, o que o tornava especialmente perigoso aos olhos das autoridades romanas. A tradição cristã conta que, em determinado momento, João foi capturado e levado à presença de Domiciano. Ele foi considerado uma ameaça tão grande que o imperador decidiu fazer de sua execução um espetáculo público. Para isso, ele foi levado ao Coliseu de Roma, o maior e mais imponente símbolo do poder romano, um lugar que, à época, era palco de lutas de gladiadores, execuções brutais e um espaço de entretenimento para multidões. O Coliseu, que podia acomodar dezenas de milhares de pessoas, tornava-se um cenário perfeito para essa demonstração de poder. Ao chegar ao Coliseu, João foi condenado a uma execução terrível, em ser fervido vivo em óleo. A imagem dessa sentença é aterradora. Imagine o cenário: o grande caldeirão de óleo já fervia, as bolhas de calor subiam violentamente à superfície, e o cheiro denso do óleo quente dominava o ambiente. A multidão estava em silêncio, aguardando ansiosamente o momento em que o apóstolo seria lançado ao caldeirão. Todos esperavam assistir à sua morte lenta e agonizante, como tantas outras execuções que já haviam presenciado. E assim, João foi jogado no óleo fervente. Mas o que aconteceu a seguir deixou a todos atônitos. Em vez de gritar de dor ou ser consumido pelas queimaduras mortais, João permaneceu completamente ileso. As altas temperaturas do óleo, que teriam causado a morte instantânea de qualquer outra pessoa, não afetaram seu corpo. Ele estava de pé, no meio do caldeirão, sem uma única marca de queimadura. O óleo fervente não o queimou, não lhe causou nenhum dano visível. Ele estava intacto, como se tivesse sido protegido por uma barreira invisível. Esse evento extraordinário deixou a multidão atônita. Muitos não podiam acreditar no que viam. Como alguém poderia sobreviver a algo tão terrível?
A narrativa diz que o milagre foi tão impressionante que muitos dos que estavam presentes naquele momento se converteram ao cristianismo. Aquelas pessoas que tinham ido ao Coliseu para assistir à morte de mais um seguidor de Cristo se depararam, em vez disso, com uma poderosa manifestação do poder de Deus. O que era para ser uma demonstração de força do Império Romano se transformou em uma gloriosa revelação da soberania de Deus. O milagre desafiou não apenas as leis naturais, mas também o poder do império mais forte da época. Em vez de sucumbir à morte como esperado, João foi posteriormente exilado para a ilha de Patmos. E foi ali, em meio ao isolamento, que ele recebeu a grande revelação de Deus, conhecida hoje como o livro do Apocalipse, uma das obras mais profundas e visionárias da Bíblia. O fato de João ter sido preservado de maneira tão milagrosa não era apenas para sua própria salvação física, mas para que ele pudesse cumprir seu propósito final, registrar a mensagem profética que ainda impacta milhões de vidas ao redor do mundo. Mas qual seria o propósito de Deus ao salvar João de uma morte tão terrível? Para entendermos isso, precisamos refletir sobre a soberania e os planos de Deus para a vida de cada um de seus filhos. A história de João nos revela algo profundo. Quando Deus tem um propósito específico, nenhuma força, por mais poderosa ou violenta que seja, pode impedir a realização desse plano. O que parecia ser o fim da trajetória de João era, na verdade, apenas o início de uma missão ainda mais grandiosa. João, o último dos apóstolos vivos, ainda tinha uma obra crucial a realizar, e Deus, em sua sabedoria, estava garantindo que essa obra fosse cumprida. A pergunta que surge é: por que Deus interveio de maneira tão milagrosa para poupar João? A resposta está no propósito que Deus tinha para ele. João não era apenas um dos seguidores de Jesus, ele era uma testemunha viva da ressurreição de Cristo e da transformação que o Evangelho trazia ao mundo. A sua vida e o seu testemunho ainda precisavam impactar muitas gerações. O plano de Deus para João ia além da sua sobrevivência física naquele momento. Deus tinha algo muito maior em mente. Logo após o milagre no Coliseu, João foi exilado na ilha de Patmos, um lugar isolado e remoto. Aparentemente, esse exílio parecia uma punição, mas foi ali que ele recebeu as revelações extraordinárias que compõem o livro do Apocalipse. Esse livro, conhecido como uma das obras mais enigmáticas e profundas da Bíblia, foi o resultado direto dessa intervenção divina. João foi escolhido para registrar visões poderosas sobre o futuro da humanidade, o conflito entre o bem e o mal, e a vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. O Apocalipse é mais do que uma profecia sobre eventos futuros, é uma mensagem de esperança e encorajamento para todos os cristãos que enfrentam perseguições, provações e dificuldades. Deus não apenas salvou a vida de João, mas também o usou como um canal para trazer uma mensagem vital de consolo e triunfo para toda a Igreja. Essa missão era tão importante que João precisava ser preservado, porque Deus ainda não havia terminado sua obra na vida dele. Essa história nos faz pensar sobre como Deus protege seus filhos, especialmente quando há um propósito maior envolvido. Às vezes, em nossas próprias vidas, passamos por situações que parecem esmagadoras, situações que parecem não ter saída. Pode ser uma doença grave que ameaça nossa saúde, uma crise financeira que parece insuperável, ou até perseguições e obstáculos que nos deixam desanimados. Nesses momentos, é natural nos perguntarmos: será que conseguiremos sair dessa? Será que Deus está nos vendo? A história de João nos oferece uma resposta poderosa para essas perguntas. Ela nos lembra que, quando estamos nas mãos de Deus, Ele tem a capacidade de nos livrar até mesmo das circunstâncias mais extremas. Isso não significa que seremos poupados de todas as dificuldades, mas sim que, quando há um propósito maior, Deus age de maneiras extraordinárias para garantir que seus planos sejam cumpridos em nossas vidas. Às vezes, somos poupados de uma situação que parecia ser o nosso fim, e outras vezes somos levados a atravessar dificuldades, não porque Deus se esqueceu de nós, mas porque Ele está trabalhando algo maior em nosso favor. Assim como João, muitas vezes não compreendemos o motivo pelo qual somos poupados de certos desafios, ou porque Deus nos permite passar por outros. As razões podem estar além da nossa compreensão imediata, mas uma coisa é certa: Deus sempre tem um plano. E esse plano é maior do que podemos imaginar.
João provavelmente não entendeu naquele momento o porquê de ter sido poupado no óleo fervente, ou porque foi exilado em uma ilha deserta, mas ele confiava plenamente no propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia que estava nas mãos do Criador, e isso era suficiente. Da mesma forma, precisamos entender que, quando estamos alinhados com Deus e seus planos, nos tornamos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Deus pode usar até mesmo as situações mais terríveis para realizar coisas extraordinárias em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Essa história nos inspira a confiar mais em Deus, mesmo quando não entendemos suas razões ou seus métodos. Ela nos lembra que, assim como Deus preservou João para uma missão maior, Ele também nos preserva e nos guia para cumprir nosso propósito no tempo certo. A sobrevivência milagrosa de João em meio ao óleo fervente nos ensina algo precioso sobre a fé. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece ameaçar a nossa vida ou o nosso futuro, o poder de Deus é maior do que qualquer adversidade. João não foi preservado por acaso, mas porque ainda havia uma grande missão a ser cumprida. Da mesma forma, Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando você estiver enfrentando suas próprias dificuldades, lembre-se de que assim como Deus protegeu João, Ele também está ao seu lado. Talvez você não veja o óleo fervendo ao seu redor, mas sinta o peso das tribulações da vida. Confie que, se Deus tem algo preparado para você, nenhuma força poderá impedi-lo de cumprir esse plano. Que essa história extraordinária nos inspire a manter nossa fé, a perseverar e a confiar na proteção divina. E, assim como João, que possamos também cumprir o nosso chamado, não importa quão desafiador o caminho possa parecer. Nos siga, compartilhe, para ouvir histórias, alimentar a alma, e estar na presença de Deus.